Fala, gente. Tudo bem com vocês? Ó, vamos começar a aula de hoje. Meu nome é Renata Novaes e eu vou apresentar hoje uma temática que eu intitulei Inclusão, a importância da diversidade no ambiente de trabalho. Então, a gente vai conversar um pouco a respeito desse tema aí. Então, quem sou eu? Meu nome é Renata Novaes, como já disse, sou psicóloga. Atualmente atuo na área de consultoria organizacional, tenho 26 anos de idade e trabalho na AESEC Salvador. E por que esse tema tem relação comigo? Porque eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu apresento sequelas de paralisia cerebral, né? Mas estou aqui, né? Fiz uma graduação, tenho todo um percurso. E é sobre esse processo, sobretudo, que eu quero conversar com vocês hoje. Só a nível de autodescrição, hoje eu estou, na foto aí eu estou sem óculos, mas eu sou uma mulher branca, né, de longos cabelos castanhos, que não aparecem no vídeo. Estou utilizando óculos, um batom vermelho e um casaco bege. É, Vou iniciar com vocês um videozinho. É, o nome desse vídeo é Ian, para a gente discutir um pouquinho.
Então, eu, eu considero que o vídeo, né, tá bem claro com relação à sua mensagem, né? A gente tem um processo realmente inclusivo, não é necessário a gente ainda construir alternativas, né? Porque não é somente inserir a pessoa em determinado contexto, é você dar condições de equidade que, né, favoreçam o desenvolvimento dessa pessoa no ambiente, seja ele o ambiente de trabalho, o ambiente escolar, o ambiente familiar. Então aí eu trouxe aqui para a gente perceber, né, uma frase, né? Grupos humanos mudam a sociedade. Que é justamente isso, né? O que é esse processo de diversidade que a gente tanto escuta falar atualmente? Diversidade nada mais é do que você conviver com o diferente, né? E o diferente eu falo de culturas, pensamentos, ideias, estilos de vida, orientação sexual, pessoas com deficiência, né? Classe social também. E assim, a gente pode pensar, mas o Brasil sempre foi colocado como um, um país multiplural, que acolhe toda a gente, e etc e tal. Mas será que quando se trata do ambiente de trabalho, é, nossas empresas, nossas organizações, elas são diversas? E aí eu trouxe essa frase do Martinez, que ele diz: grupos humanos mudam a sociedade. E realmente mudam, né? Porque todos os processos de mudança que ocorreram no mundo não foram a partir do indivíduo, foram a partir, foram a partir do momento que os indivíduos se juntaram em grupos, né? E, e começaram a pensar coletivamente alternativas de mudança. Então, aqui, o que é a inclusão, né? Se a diversidade é um conjunto de pessoas diferentes, né, teoricamente convivem na sociedade, a inclusão é o meio pelo qual as ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade provocada pela diferença, oferecendo oportunidades equânimes de acesso a bens e serviços, né? Porque uma coisa é você, né? Então, diversas são as pessoas. Inclusão é o processo pelo qual essas pessoas que são diversas vão estar incluídas em determinados ambientes, né? E aí eu trouxe aqui para a gente, por que é importante a gente falar sobre a inclusão e diversidade, né? Porque através dessas duas palavrinhas tão pequenas, a gente consegue ambientes de trabalho mais saudáveis, porque a principal palavra que permeia essas duas palavras é a questão do respeito. Respeito às diferenças. Então, a gente, tendo esse respeito, a gente consegue ambientes de trabalho mais saudáveis, sim. Por quê? Porque aí o colaborador não vai se sentir excluído, não vai se sentir estressado o tempo todo, não vai arranjar justificativas para faltar ao trabalho frequentemente, né? Vai ter um ambiente mais colaborador, né? E, e um ambiente de trabalho coletivo, né? Focado no coletivo e não apenas no individual. Por que também? Porque é, o modelo que a gente tem de trabalho atualmente
está se alterando. Antigamente, né, no período industrial, a gente tinha o quê? A gente tinha um funcionário para fazer a determinada função e aquela função era repetitiva. Hoje a gente não quer colaboradores e empregados assim, né? O mercado de trabalho não quer. Quer uma pessoa que tenha potencial, né? Que saiba fazer mais de uma função, inclusive. E aí, se você tem ambientes colaborativos, você consegue desenvolver essa multitarefas de uma forma muito mais assertiva e com mais resultados. É, e o ambiente que é diferente, ele consegue, né, agregar mais pessoas e atrair mais públicos, porque assim, o consumidor pensa o quê? Poxa, se aquela empresa tem essas demandas, né? Talvez essa demanda também me atenda. Vou lá comprar, vou lá consumir, não sei. Algo nesse estilo de pensamento, sabe? É, por quê? Porque as pessoas sentem uma imensa necessidade de serem representadas e de se sentirem representadas. Então, um ambiente que é excludente não vai chamar a atenção nem do colaborador, nem dos clientes, né? Então, é importante a gente pensar a respeito disso quando a gente estiver se candidatando a uma vaga de emprego, né? Como é que essa empresa pensa? O que que essa empresa faz? Quais são as ações que chamam a atenção nessa empresa, né? Porque isso tudo é porque o colaborador é bom, que o dono da empresa é bom. Não, a inclusão não está nesse sentido, né? De falar, eu não vou chegar aqui e falar. A inclusão é isso, paz e amor e todos cumpram. Não, a inclusão é importante porque ela é boa para as pessoas, né? Porque ela traz benefícios à saúde. E se ela é boa para as pessoas, ela é boa para o mundo e para os negócios, porque quem faz os negócios e quem faz os processos girarem são pessoas. Então, diante desse cenário, a gente tem os três maiores erros que as empresas cometem, né, ao não serem inclusivas. O primeiro deles é um viés bastante pessoal, né? Que são os preconceitos ou os conceitos pré-concebidos e os vieses inconscientes, né? Aqui é tipo aquela velha história de não julgue o livro pela capa, né? Porque assim, a gente olha o fenótipo de uma pessoa e já vem toda uma história de pré-julgamentos, né? A pessoa já tem uma tatuagem, automaticamente já vem uma determinada imagem daquela pessoa. E aí a gente começa a julgar sem nem conhecer. E nesse processo, muitas vezes, a gente perde a oportunidade de contratar excelentes colaboradores. É claro que toda regra tem exceção, e por isso que é necessário a gente fazer, antes de tudo, um processo de recrutamento e seleção muito bem feito, um processo de recrutamento e seleção que é levado a sério e não apenas para cumprir tabela, né? Ou porque a gente tem que ter a ideia de que a inclusão ela começa já aí no recrutamento e seleção, né? O recrutamento e seleção mostra o que que essa empresa pensa, como é que ela age, de certa forma, né? Que é o primeiro contato que uma pessoa que vai entrar nessa empresa tem. E com relação, né, à diversidade, à inclusão,
é levar em consideração a contratação de uma pessoa, seja ela PCD, seja ela negra, seja ela trans, apenas pautada na lei de cotas, né? Você contratar uma pessoa não é sinônimo de inclusão. No máximo, a depender de como as coisas forem feitas, pode ser uma inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. Mas a inclusão é diferente, porque como a gente viu a definição, a inclusão pressupõe é, condições equânimes dessa pessoa poder, né, exercer o seu trabalho, exercer a sua potencialidade. Trouxe aqui também um exemplo. Na verdade, não é um exemplo, são alguns dados, né, de por que as empresas perdem dinheiro quando elas não são inclusivas. Vamos fazer algumas contas básicas. As pessoas com deficiência correspondem a 24% da população, aproximadamente, né? Isso dá o quê? Dá 45 milhões de pessoas. É muita gente, né, que tem potencialidade, que poderia estar sendo aproveitada nas empresas, mas acaba não sendo, ou então recebendo subempregos, mesmo tendo uma qualificação por conta de alguma deficiência, né? Então, aqui a gente tem também que 35% dos times raciais atingem melhor o desempenho do que aqueles que não são raciais. E aqui a gente já consegue ir percebendo algumas métricas do porquê a diversidade nas empresas faz sentido, né? Não é apenas uma questão de estar na lei, não. Realmente traz resultados para as pessoas e para as empresas, principalmente, né? Traz lucros, que é o faturamento, que é o principal que uma empresa busca. Porque se você tem um aumento de 35 do desempenho de uma equipe, né, quando ela é mais diversa, você automaticamente você aumenta o rendimento também, não apenas o desempenho das equipes. Aqui a gente tem outro dado aqui, ó. A equidade de gênero representa um aumento de 41% das receitas das empresas, em média, né? Ou seja, você tem um aumento de lucro de 41% quando você promove a equidade de gênero, né? E não fica exercendo disputas de poder entre homens e mulheres. Essa pesquisa, né, que eu coloquei aqui é uma pesquisa de Harvard, que diz que 17% há um engajamento maior em 17% nas empresas quando a diversidade é conhecida. Então, como eu ia dizendo, né, esse engajamento maior quando a diversidade é conhecida é porque geralmente times que são diversos, eles conseguem se respeitar, né, colaborar nas atividades, e as ideias, né, é uma equipe infinitamente mais criativa, mais, né, resolutiva, incentivada à solução, né? Porque são equipes bastante definidas que conhecem, por exemplo, o público, conhece a proposta, conhece a missão da empresa e conseguem né, convergir na qualidade e na quantidade de ações para ter esse maior engajamento.
E nas empresas que são diversas, né, as pesquisas também apontam que há uma diminuição dos conflitos em 50%. Porque geralmente, quando uma empresa é diversa, geralmente estuda-se, né? Conhecem, conhece-se outras realidades, outras propostas, para além do quadrado que a gente às vezes põe, né? As caixinhas que a gente às vezes constrói. Não, tem que ser isso, e só pode ser isso e ponto final. Geralmente, quando as equipes são diversas, as possibilidades elas ampliam, né? E a resolução de conflitos também, porque comprova-se uma maior presença de diálogos em equipes que são coesas, que são diversas, né? Então, o que fazer para fomentar a diversidade e a inclusão nessas empresas, né? É, eu trouxe aqui três possíveis, né, não soluções, três possíveis ações que podem colaborar com esse desenvolvimento, né, com esse fomento da diversidade e da inclusão. O primeiro deles são programas de inclusão, realmente, né? Você ir lá oferecer a vaga e ter realmente um preparo tanto na questão acessibilidade do local, dos elevadores, quanto das pessoas que vão trabalhar com essas pessoas diferentes, seja ela uma pessoa com deficiência, seja ela uma pessoa de um nível social diferente, seja ela uma pessoa trans ou uma pessoa do grupo LGBT, né, como um todo. Outra questão são as mostras culturais, né? Você estabelecer isso dentro das empresas também é uma boa ação, porque as mostras culturais, elas agregam conhecimento. Aí você deve estar pensando assim, mas como é que uma empresa pequena vai fazer uma mostra cultural? Mostras culturais, elas não precisam ser gigantescas, não precisam ser todos os dias, todas as horas. Pode ser pequenas ações que, né, demonstrem uma, uma, co, uma coesão, né, de time, uma coesão de equipe. Deixa eu dar um exemplo. Eu faço, né, trabalho voluntário nessa empresa da ESEC, que é uma empresa de intercâmbio, e ela é voltada para jovens. O desenvolvimento de lideranças. Então, muitas vezes o setor que eu trabalho, trabalha trazendo, levando pessoas daqui de Salvador, que é a cidade onde eu estou falando, para os outros países, né? Mas tem também o contrário, a gente tem também pessoas que vêm de fora e conseguem, né, fazer atuações aqui em ONGs, em empresas mesmo. E aí, outro dia eu peguei um relato desses de uma pessoa que veio, né, não tinha domínio do idioma, do português, né, mas conseguiu desenvolver um trabalho, assim, muito bom na empresa, por quê? Porque trouxe novas perspectivas e novas formas de trabalhar. E a empresa foi acolhedora o suficiente para escutar e ver que, né, a proposta que a pessoa estava trazendo traria benefícios, entende? Então, nesse sentido, as trocas culturais, elas acontecem muito menos, com muito menos. Às vezes é só a gente estar disposto a ouvir, né? E temos também os programas de voluntariado. Como eu disse, eu faço trabalho voluntário nessa empresa, né?
E essa é uma forma de inserção dessas pessoas, né? E a inserção, querendo ou não, em alguma medida pode vir a ser uma ponte para a inclusão. Então, minha história e motivação, né? Eu contei para vocês que eu sou PCD, né? Que eu tenho paralisia cerebral. A sequela foi do parto, mas eu consegui fazer uma trajetória, né? Que eu passei pelo ensino fundamental, passei pelo ensino médio, regulares, né? Públicos. Cheguei à faculdade, consegui me formar e atuo hoje dentro do meu campo, né? Dentro da minha profissão. É, então, se eu ficasse presa em crenças que a sociedade tem, eu não conseguiria, eu não teria feito metade desse percurso. E eu coloquei essas fotos especificamente porque elas representam bastante a diversidade que eu tive de, né, os momentos que eu tive de encontrar pessoas que foram chaves, né? Aqui eu tive grupos que me apoiaram e com isso, né, eu consegui construir a trajetória, né, que foi a minha trajetória. Então aqui, por exemplo, aqui foi um grupo de mulheres, né? Então a gente estava discutindo em um instituto como era essa questão. Aqui minha turma, né, da faculdade. Aqui uma apresentação cultural que eu fiz, e aí foi uma peça, né, um monólogo que eu participei. Aqui a apresentação do meu TCC, por exemplo. E todos esses momentos, por isso que aí eu volto àquela frase lá do Vitor, eu nunca estive pessoa, sempre eu nunca estive sozinha, sempre tive pessoas, né? E pessoas bastante diversas, né? Pessoas que não eram igual a mim e eu também não era igual a elas, mas a gente conseguia colaborar porque a gente tinha um objetivo específico, né? Seja na faculdade ou seja no campo de trabalho, dos estágios, enfim. É, agora eu proponho um desafio para vocês, em alguns passos. Primeiro, entre na rede social de vocês, veja quais pessoas vocês seguem, né, desse público, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas não precisa se restringir a isso não, porque é bastante amplo, né? Aí de minoria em minoria viramos a maioria. Porque aqui temos pessoas com deficiências, o público LGBTQI+, os refugiados, que também, né, entram nessa parte da inclusão, porque muitas vezes, né, quando eles chegam aqui, ou eles vão para a situação do subemprego, mesmo tendo excelentes qualificações também, ou quando conseguem adentrar as empresas, né, tem que passar por barreiras como muito preconceito. É, temos as mulheres, né, e temos as mulheres negras, temos os negros, temos né, os idosos que ainda, né, querem trabalhar, mas por algum motivo estão fora do mercado e aí fica naquela situação. Não estou aposentado, mas também não consigo emprego.
E aí, como é que funciona a inclusão para essas pessoas? Porque aqui no Brasil a gente tem a força da lei brasileira de inclusão, que para as pessoas com deficiência funciona em determinadas instâncias, né? Mas para esses outros públicos, fora as leis de cotas, a gente não tem nada que, né, defina muito bem como é que seria isso. Então, por isso que eu trouxe aquele videozinho lá no começo, né, para a gente pensar que as ações de inclusão ainda precisam ser, né, pensadas, precisam ser construídas. E a gente constrói como? Junto com à medida que uma necessidade surge, né? E as empresas atuais não estão mais podendo fechar os olhos para essa realidade, porque são constantemente cobradas, né, para que a inclusão realmente ocorra. E aí eu trouxe aqui mais uma vez, né, só para falar um pouquinho de mim. É, atualmente eu moro em Salvador, mas eu não sou daqui, eu sou de uma cidade do interior chamada Caetité. Estou formado em psicologia, me formei antes da pandemia, né? O processo aí da pandemia foi bastante complicado. E aí eu trago mais. Hum, não terminei. Sim, deixa eu voltar aqui que eu não terminei de falar do desafio, não. O desafio entre nas suas redes sociais, na sua favorita, não precisa ser em todas. Entre na sua rede social favorita. Procure lá nas pessoas que você segue, pessoas que fazem parte desse público, né? Você vai encontrá-las, você não vai encontrá-las, como é que é? Vejam, observem o que elas estão fazendo nesse momento, né? Elas estão empregadas, elas se posicionam como na internet. É a militância da internet ou são ações realmente interessantes, né, para as causas, né, para a questão do emprego mesmo, né? E aí, depois que você fizer essa triagem, busque pelo menos três, né? Veja se você encontra três pessoas desse público assim, diverso, né? Que esteja ali falando sobre, né, a vida dela, as questões do trabalho, como é que funciona, como é que não funciona, o que funciona em cada empresa e o que não funciona. Depois, volte lá nos seus seguidores e observe, né? A maioria dos seus seguidores, né? Ou das pessoas que você segue, elas, se elas fossem uma empresa, elas seriam uma empresa tradicional, onde a maioria que comanda são os homens, né, brancos, que não tem espaço para a diversidade, ou seria uma empresa diversa, né, com bastante opinião, bastante troca, bastante discussão e, e aparentemente bastante rendimento, né? Os números ali de trás não me deixam mentir. E aqui eu trouxe também, né, voltando a falar um pouquinho, né, do meu propósito, né, que é tornar ambientes de trabalho mais saudáveis e equânimes. A gente só consegue isso a partir do momento que a gente está, né, que a gente chega. A gente nunca vai conseguir isso a partir da teoria, ou esperando que as coisas aconteçam, porque com o fulaninho aconteceu da mesma forma. Não, minha trajetória é totalmente diferente de uma mesma pessoa que tem paralisia cerebral e só tem complicações motoras, né? Porque
foi isso, né, comigo. As complicações foram motoras inferiores. Se eu pegar a mesma pessoa com a mesma sequela, é uma trajetória de vida totalmente diferente, né? A forma de se relacionar. Por isso a diversidade é importante, né? Porque a diversidade é um conjunto de pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que passou por histórias diferentes. E no final, o ser humano é isso, né? Porque ninguém é igual a ninguém, sempre há alguma diferença. A questão é que algumas diferenças são mais respeitadas que outras. E são essas ações que a gente tem que começar a repensar. E aí eu trouxe aqui, né, uma frase que eu acho que representa um pouco, né, essa diferença de inserção e inclusão, né? Que aí eu não sei quem é o autor, eu vi num vídeo, mas achei interessante e convidativo para pensar, que ele diz assim, ó, diversidade é convidar o cadeirante para a minha festa de aniversário. Ah, eu vou lá, dou o convitinho, beleza. Inclusão é convidá-lo para dançar, né? Ou seja, é, como é que esse cadeirante vai ficar lá na festa? Ele vai ter condições de ir, vai ter condições de se divertir? São essas coisas que a gente precisa extrapolar e pensar para o mundo do trabalho. Ele vai ter condição de exercer as suas potencialidades neste trabalho? Ele vai precisar de quê para exercer isso, né? Porque uma coisa é você colocar ele lá dentro, outra coisa é o que ele vai fazer quando ele estiver lá dentro, né? Quais são as condições que terão? Ele vai ter acesso a um elevador que seja, né, minimamente acessível, porque, tipo assim, não adianta você ter um elevador e ele viver 24 horas por dia quebrado. Ou um elevador que, sei lá, não comporte uma cadeira de rodas, né? E aí eu não falo apenas da questão do elevador, né? Nem das questões ergonômicas, mas as outras coisas mesmo, né? Como é que vai ser a questão da mobilidade, a questão das relações com essa pessoa que é diferente, né? Mas é aquela questão. Hoje, ser diferente é normal. E aí, aqui eu trago também minhas redes de contato para, se ficar alguma dúvida, podem entrar em contato. No Instagram, eu acho que é o meio mais rápido, né? Fora o WhatsApp, mas o Instagram fixa mais. E aí podem me procurar aqui, Renata Novaes. E eu acho que é isso.